Bom dia, boa tarde, boa noite, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um podcast aqui, Papo no Altar. Agora o ano novo, na verdade é novo por enquanto, que já não é mais novo, já tem 2, 3, 4 dias, eu não sei. 2 dias. 2 dias, né? Hoje é dia 2, a gente está gravando no dia 2 e já não é mais novo. Já acabou a euforia e já entramos no outro ano. Na verdade, um ano vem, o outro vai e não muda nada. Não muda nada. Muda a tua proximidade com Deus. Também. Tu te coloca. E nós vamos falar hoje sobre ansiedade, né? Vamos comentar sobre ansiedade, como eu sempre digo, para que vocês entendam. Isso é um podcast, é um canal evangélico. Nós procuramos, eu e o pastor, passar para vocês as coisas de Deus, o que ensina o reino de Deus, os pilares da salvação, né? E o comportamento da vida cristã. E então a gente hoje vai falar sobre ansiedade, é isso? Amém. Ansiedade. Na verdade, o que a ansiedade tem se transformado numa doença do século, né? É que o nosso povo, ele se tornou ansioso porque ele quer sempre o melhor, mas na verdade ele não busca o melhor. Ele não busca fazer o melhor. Ele não busca quem é o melhor. Ele quer fazer de si e aí não alcança. Tu vê que Jesus lá, e deixa eu ler aqui, Mateus 6:25, ele já conhecia essa precipitação, né? Essa curiosidade, a ansiedade. Ele dizia assim, ó, 6:25. Vamos ler? Isso. Por isso vos digo, não andreis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? É isso mesmo. E ainda ele diz assim, ó, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Poxa, que paulada, né? E ele continua ainda exortando. E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andeis solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada fora, ou no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. E para terminar a exortação, ele cita mais 3 versículos ainda, 4 versículos. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Olha que importante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós falamos alguma coisa sobre o tempo já, né? Sim, eu creio que foi no 4º podcast. Então o tempo, Deus é fora do tempo. Sim. E nós somos presos, então às vezes tu falou sobre isso aí, e nós somos presos no tempo. Sim. Por isso, talvez, né? Esse é um pensamento meu, essa grande ansiedade por a gente ser preso no tempo. Eu penso que o grande mal da humanidade é se espelhar no outro, no seu próximo, e talvez ver ele conseguir querer fazer igual, ou algo que ele erra, não querer igual. Eu acho assim que quando o ser humano, a pessoa, ele se coloca totalmente nas mãos do Senhor e deixa o Senhor trabalhar, esta parte da ansiedade ele consegue, não digo eliminar, mas diminuir.
Porque se nós olhar para cada um e cada um fazer a sua parte, que é chegar-se a Deus e Deus virá a nós, eu acho que fica mais propício a não se aproximar tanto da ansiedade. E a ansiedade, ela divide o coração da pessoa. A ansiedade, ela destrói família, né? Ela divide a vida. Você já viu quando tu estás ansioso, tu cobra muito? É verdade. Não é tanto não é tanto pela tua desistência, é tu cobrar. Tudo que o teu semelhante te passa é uma cobrança. É tipo um estresse que te leva então a tu estar o tempo todo irritado, chateado, além de estar caído, né? E tu vê que a Revolução Industrial, se a gente for parar para analisar, não vamos, né, contestar, mas a Revolução Industrial, ela trouxe com ela o estresse. Porque assim, ó, quando Ford, né, que foi o precursor, o pioneiro da Revolução Industrial, o Henry Ford, porque assim, ó, o que acontece? Hoje é cobrado rapidez, né? Rapidez. E eu estava olhando, fui num sítio esse final de semana e eu estava olhando um senhor que tem lá, ele tem 62 anos, 3 anos mais velho do que eu. Ele me conta que ele não toma nenhum medicamento, não toma nada. Porém, ele não tem casa, não tem carro, não tem posse nenhuma. Ele trabalha de diarista, tipo diarista. Ele bota um charutão no canto da boca, um pedaço de fumo enrolado no papel, no canto da boca, acende aquilo ali direto e fica aquilo ali e de vez em quando dá uma cuspidela. Aí ele anda com chinelo pra lá, anda pra cá, entendesse? Agora trabalha lá no sítio lá. Então, uma pessoa dessa não fica doente, por quê? Porque ele não fica ansioso. Mas ele não tem família? Tem filhos, tem esposa. Como que ele sustenta a família? Não, aí ele é diarista, né? Ah, bom. Agora os filhos já casaram tudo. Sei. Vive só ele e a mulher. Mas eu digo assim, ele não tinha preocupação, não tinha casa, nada. É como que nos dias atuais, se olhar para uma pessoa dessa, é que não tem perspectiva de vida, né? Sim, igual o índio. Sim. Semelhante a um índio. O índio... Ainda Na verdade, o que leva ele a não ter uma preocupação, ele simplesmente se ocupa no fazer alguma coisa ali, o que vem à mão, mas não está nem aí para o amanhã. É mais ou menos isso, né? Só que também tu viveu agora somente, eu não sei, não é muito... Eu penso assim, ó, e quem está ouvindo sabe, aquela agitação que na verdade muitas pessoas vivem uma vida, não é a vida deles, é a vida do outro. Ou é do patrão, ou do vizinho, do amigo. Do amigo, ou aquele que venceu e ele quer fazer igual. Exato. Ou aquele que foi derrotado e ele não quer fazer igual. Exato. Ele não vive o mundo dele, não, isso eu te entendo. Então, assim, ó, aí o que acontece? Ele é uma pessoa cobrada. Então, tipo o índio. Por que o índio não conseguiu escravizar o índio? Gente, é simples. O índio tinha uma vida sossegada. O índio, a base do índio era os animais que não faziam nada, não tinham nada, e só comia para viver. O índio não mata, hoje mudou muito, mas o índio antes não matava 2 cabritos, ou dois, ele matava o necessário para comer. Pronto, comia, não sobrava comida para outro dia. Eu tenho para te dizer, pode ser que eu esteja um tanto equivocado na minha colocação aqui, que o índio não comia comida de um dia para o outro. Ele não tinha, porque não tinha geladeira, né? E nem sal, né? Assim, eles preparam da hora, e se eles fizer comida para 3, se ele for sozinho, ele vai procurar 2 para comer junto com ele, e fica nisso. Então, quando Jesus falou desse tipo de ansiedade, calculo eu que ele olhava para esse... Porque, gente, uma pessoa ansiosa, ela é como tu falou, ela vive cobrando. E ela se torna iracunda. E é uma pessoa antipática e difícil de conviver. Por isso, muitos casamentos destruídos, muita família rachada por causa disso. Torna-se uma antipatia,
torna-se um convívio quase que impossível. O estresse do dia a dia te leva a ter ira de ti mesmo. Nunca nada está bom para ti, então ninguém consegue conviver dessa maneira. Cobrando. Cobrança muito forte. O cara cobra de si mesmo. Aí, junto com a ansiedade, aí apareceu o quê? Apareceu o câncer. Sim. No estômago, apareceu a gastrite, apareceu o diabetes, apareceu a pressão alta, apareceu o infarto, apareceu tanta coisa. Problema miocárdio é quase que 90% isso, né? Fora aqueles, claro, que já tem. Aí ele diz assim, ó, por isso vos digo que não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mandamento e o corpo mais do que uma vestimenta? Daí, alguns céticos, o ateu, porque não existe ateu, esse negócio de ateu é bobice. Todo mundo, essa semana ainda, eu estava rodando ali na rede social ali, e vi uma pessoa, que eu não vou citar nome aqui, e ela é ateia. E ela dizendo, um certo livro de uma certa entidade que fala que o homem veio do pó da terra e para a terra voltará. Para aí. Poxa, se é ateu, não pode acreditar que o homem veio do pó da terra. Então, são coisas assim que... simplesmente por não querer citar a Bíblia, fica fazendo... Exatamente a ferida. Então ele, quando ele fala assim, não andeis ansiosos, ele não está dizendo, olha a minha opinião, que não é para a pessoa trabalhar. Veja, ó, por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir, tal. A vossa vida, mantimento, o corpo mais do que a vestimenta. Aí, eu digo, não é que ele não disse não é para trabalhar. Ele não está se referindo... O que ele está se referindo é o excesso. Eu penso, pastor, que... esse trecho aqui nos fala daquele que vai fazer um trabalho, seja qual for a sua área. O que acontece com o ser humano? Ele quer logo se desfazer daquele ali pensando no outro, ele pensa sempre no lucro. E eu acho que esse texto, assim, eu vejo, não gosto de viver o achismo, mas eu vejo que pessoas estão querendo sempre, ele quer sempre extrapolar o seu próprio limite. Então, se você pode fazer tal coisa, você fazer tal coisa e um pouco mais, adiantar para amanhã. Ou seja, você quer sempre ter um lucro a mais. Se nós olhar hoje, por exemplo, a sociedade hoje, com os nossos antepassados, com a antiguidade. Por exemplo, hoje diz, mas antigamente era mais fácil. Em que sentido? Nós temos lá as pessoas antigas, por exemplo, não tinham energia elétrica. Não tinha conta de luz para pagar. Não tinha um telefone. Tinha conta de telefone para pagar. Não tinha uma geladeira. Não tinha como comprar uma geladeira e manter a geladeira, porque também não tinha energia elétrica. Não tinha como ter um telefone, então não teria comprar um telefone e manter o telefone, porque também não teria uma rede telefônica. Então, o custo era bem mais barato. Mas onde estaria o conforto? Aí diz, mas antigamente, ou naquele tempo, as pessoas dormiam cedo. De madrugada já estavam trabalhando, claro. Dormiam antes do sol, o sol só se escondia, já estava pronto, já estava trabalhando, já estava dormindo, porque não tinha o que fazer mesmo. Aí, é claro, dormia 8 horas, chegava às 4 da manhã, ele já estava trabalhando, era só clarear o dia, já estava trabalhando. A diferença é que hoje o que o povo fez? O Deus desse século, vamos entender assim, não vamos radicalizar, mas hoje o mundo, quem consegue dormir antes da meia-noite? Então o que acontece? As pessoas hoje, eles têm algo a mais, mas isso tirou o tempo deles. Aí o que acontece? Aquelas pessoas que trabalhavam 8 horas e estava ótimo, porque o que eles mantinham com folga, hoje as pessoas têm que trabalhar praticamente 16 horas, porque eles têm demais. Uma pessoa tem que pagar energia, tem que pagar a própria água, tem que pagar a sua conta de telefone. E olha o vestuário.
pessoal usava uma roupa lá comum, desfazendo tempo antigo, mas hoje as pessoas têm uma veste a mais, uma veste melhor e coisas desse tipo, não contando, não vamos entrar no mérito de quem tem um veículo, que tem que sustentar o veículo, que tem que colocar combustível. Então veja a vida como mudou. Aí veio o estresse. Por que o estresse? Porque a ansiedade, para te manter isso aqui é um problema. Você às vezes quer dormir um pouco mais, não dá, tem uma conta para pagar. Se você não consegue pagar a conta, vem a cobrança. Então, isso aqui lhe traz o quê? Uma correria que nós vamos dizer que cada vez que o mundo mais ele vai melhorando, o conforto crescendo, quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria, talvez nós não imaginássemos que fosse nesse sentido, que aumentaria tanto, mas o teu custo aumenta. Para te manter hoje, para te manter a tua família, fica bem mais difícil do que lá no tempo passado. Então, a ansiosidade hoje, o problema da ansiedade hoje cresceu muito e a tendência é crescer mais. Porque no passado, uma família que tinha um carro, eu creio que o pastor pegou esse tempo, considerava ser rico. Hoje, são poucas famílias que não têm mais de um carro. Então, olha só o custo que isso vai levar este líder de família ou essas pessoas. Hoje, simplesmente o marido e a esposa, principalmente quem está começando a vida, dificilmente eles passam o dia junto, pode-se dizer até a noite junto, porque um trabalha um horário, um trabalha o outro e tem sempre a fazer, a esposa chega, tem todo o fazer da casa, quando termina está super cansado, o marido já tem que sair para trabalhar, ela daqui a um pouco tem que trabalhar. Antigamente viviam ali, chegavam à noite, estavam tudo juntinho ali, viviam. Então a ociosidade, a maneira que você vai se atualizando, ela vai aumentando e isso é fatídico. Negócio, né? A indústria, ela forçou o ser humano a ter mais coisas, né? Que a gente falou, e mais imóveis. Uma vez eu fui fazer uma mudança, eu me mudei muito porque eu trabalhava com igreja, daí eu me mudei muito. Eu fui fazer uma mudança e o caminhão era grande, era um caminhão grande, baú grande. E daí eu fui colocando coisa. E eu disse para ele que era uma mudança só. Daí o senhor chegou e disse, meu Deus, que isso? Tu não para de trazer coisa? Eu disse, olha, são as coisinhas que eu tenho assim, tá louco? Tem que dizer para tua mulher parar de comprar. Então, aí eu parei, eu pensei, mas por que parar de comprar, rapaz? É o que eu preciso? Não, ele disse, não, eu vivo com menos do que isso. Então tem gente que se contenta com uma coisinha e outra, e é louvável. Mas tu vai em algumas residências, puxa vida, rapaz, é coisa, o cara tem muita coisa. Tu falou um negócio também interessante quanto ao carro, né? Antes, um carro só era a família toda. E hoje tem família, que nem a tua, a minha, cada um tem um carro. Cada um tem um carro. Vai fazer uma garagem para 4, 5 carros. Cada um tem um carro. É que também no passado tinha isso, uma casa. Você ia construir uma casa, já fazia uma casa com 3, 4 quartos, porque a família era grande. Uhum. Já pensava nos filhos. Hoje os casados não têm filho. Não. Dificilmente tem. Então, o que vai fazer? Uma casa com 2 quartos é o bastante. Para o casal e a visita, no máximo um filho. Então, diminui muito. Isso que você está falando também, os móveis também. E outra coisa, o próprio trabalho da mulher. Né? Porque dificilmente, não é que seja errado, mas dificilmente o homem ele se envolve porque parece que a ocupação dele cada dia é maior. Então hoje, quanto menor a casa, uma pessoa não pensa no conforto. Antigamente o conforto era uma casa grande, bastante cômodo. Hoje não. Hoje você vai ver que isso é mais com os antigos, as pessoas mais atuais, casa quanto menos. Nós temos os exemplos de apartamentos, não é verdade? Então, voltando lá no início, quando ele fala com o que vestir, não quer dizer que você não pode adquirir as coisas. Adquirir, mas com controle. Depois ele também fala assim, olhar para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Ou seja, se a gente fosse olhar para a natureza, e realmente... O ciclo da natureza é perfeito.
É perfeito. Tem os animais herbívoros, carnívoros, tem o pessoal, os animais mamíferos, ou seja, o ciclo da natureza é perfeito. E Deus, para tudo, tem um controle, né? Na natureza não tem bicho cego. Você já observasse, pastor, que o único adulto que toma leite somos nós? O animal, ele toma leite no começo, depois ele não toma leite. Nós somos o único, né? O único. Então ele tem um cuidado de todo. Ele tem um cuidado de tudo. Ele mantém tudo sob o controle dele. Então, se eu sair fora daquele controle, se eu sair fora daquele ciclo, eu estou propenso a ficar enfermo, estou propenso a ter uma série de problemas. Então, ainda estava vendo aqui o último podcast que tu gravou ali com o Guilherme, sobre se manter salvo, como se manter salvo. Então, como se manter salvo? É isso aí, como se manter fora, se livrar da ansiedade, né? Falta de confiança em Deus. A ansiedade é uma falta de confiança em Deus. Sai daquele ciclo. E ele diz mais na frente assim, ó: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Eu não posso acrescentar nada na minha vida natural. Nada. Eu não posso mudar. As pessoas dizem que eu tenho um cabelo preto, né? Na verdade, a gente é irmão. Pô, olha o teu cabelo branco. Só tem na família 2 com cabelo preto. Eu e o meu outro irmão. Os outros todos cabelo branco. E ninguém pode mudar nada. Eu nunca pensei em mudar. Então, assim, o que falta é a confiança em Deus. A ansiedade, Jesus já via dessa maneira. É a falta de confiança em Deus. Causa ansiedade. A falta de confiança. O que eu vou comer? O que eu vou vestir? Se a gente olhasse para a natureza, e ele falou um negócio certo. Se você olhar para a natureza, veja que Deus não deixa faltar nada. Nada. Os animais não trabalham. Mas eles fazem o ninho deles, é um trabalho. Sim, não deixa de ser um serviço. Veja o João de Barro. Alguém pode dizer, olha a perfeição. Sim, não deixa de ser um serviço. Olha a dificuldade que o leão tem para caçar. Você pensa que é fácil? O que o leão faz para caçar? Ele arma toda uma estrutura. O leão tem uma estratégia para caçar. Não pensa tu que ele chega ali e olha para... Pum, não. Mas tem uma estratégia. Pastor, eu acho interessante, estava me passando agora. O pastor teve um certo tempo nos Estados Unidos, certo? Uhum. E quando foi para lá, a família sua ficou totalmente aqui, você foi para lá sem conhecer ninguém. Como ficou a sua ansiedade lá? Ela aumentou ou diminuiu? Porque alguém diz assim, a pessoa tem família para sustentar, tem a esposa que fica cobrando, então isso dá uma ansiedade muito forte, ansiedade. Como é que fica? Você longe da família, sem conhecer ninguém, chegar num lugar desconhecido e vai começar do nada. Como é que fica essa ansiedade? Uma loucura, cara. Assim, ó, tu vive todo dia, é interessante ser mesmo, todo dia tu vive o dia, tu passa o dia pensando na tua família. A não ser que tu não ame eles. Isso aí não gera uma ansiedade? Mas, rapaz, isso aí, ela arde por dentro. Então, contraria esse dito que a família, a esposa, aqueles que estão ali te cobrando, te deixam estressado. Ansioso? Não. Isso aí, tu tem razão. Contraria. Tu estando perto, tu estando longe. Porque, na verdade, a ansiedade, ela ataca o sistema psíquico da pessoa, né? Sistema nervoso, sistema emocional da pessoa. Ela domina o sistema emocional da pessoa. Ela faz uma pessoa, ela leva para o estresse e transforma a pessoa em uma pessoa sentimental. Muitas vezes a pessoa chora. Porque eu penso assim, ela não Isso não é um princípio de depressão? Sim, leva para a depressão. Então, isso... Todo cuidado é pouco. Então, nós vamos entender que, segundo alguém diz que a proximidade, as pessoas, cobrança, te deixa ocioso, vem ser o contrário, então. A distância daqueles que tu ama é que te deixa ocioso. Também. É uma falta? Também. Tanto é que a minha esposa, quando eu fui para lá, ela era nova, eu tive que vir embora porque ela teve depressão. Pela minha falta, pela minha ausência, pela a falta da minha companhia.
Eu penso principalmente a esposa, porque daí, no lado afetivo, ela não tem como cobrir aquele espaço teu. Ela sente a tua falta em todo sentido. Sim. E aí, como ela não tem que cobrir aquele espaço falando intimamente, ela se sente agora desvalorizada, mais ou menos isso, e sente uma ociosidade que torna uma ansiedade, uma vontade de ter e não consegue, ou não pode. É tipo assim que aquela pessoa não estando ali, né? A pessoa não está ali. E aquele faz uma falta tão grande que ela fica esperando no outro dia. Quem sabe no outro dia. E esse dia não chega nunca. Isso ali vai criando uma expectativa, uma falsa expectativa. É igual mulheres que engravidam, têm falsa gravidez. Elas têm tanta vontade de engravidar que elas acabam... Eu penso, no meu pastorado, eu tive um problema, eu tive o descontrole emocional da flora intestinal. É uma enfermidade que te vem que você tem condições de resolver certo problema. Mas como nós, no trabalho de pastor, a gente busca Deus para que Deus solucione. Então, eu poderia meter a mão e resolver, mas eu busco em Deus para Deus resolver, porque Deus é perfeito e Ele vai fazer a coisa certa. Se eu fizer, eu posso fazer errado. E aí, ainda, além disso, eu tenho então, porque eu tenho esse problema e aquele, eu vou buscar recurso no espírito em jejum. E me abstenho de alimento e fico um certo tempo de jejum. Então isso me levou a ter o descontrole emocional da flora intestinal. Ou seja, o teu corpo pode se alimentar, mas não quer. Tem na mão, mas não quer. O teu corpo vê que tu pode resolver certo problema, mas tu tá na mão para resolver, mas tu não resolve, tu deixa. Então o teu corpo, ele começa a expelir tudo aquilo que vem a se torna tipo anticorpo. Então, qualquer tipo de alimento que tu comer, torna uma anorexia. Ah, sim. Vai expelir, vai vomitar aquele. Então, se nós pensarmos desta maneira, será, isso aqui agora para nós dois pensarmos, que aquele problema, aquela solução daquele problema, ou aquele pensamento que tens para amanhã, esperando o amanhã chegar para ver se acontece, não se torna tipo isso, tu tens e tu fica esperando, e isso não te traz uma ansiedade, ou seja, o teu organismo ele fica já colocando uma certa substância, esperando aquilo, e chega amanhã não acontece daquela maneira, isso te frustra. Será que isso não gera ansiedade em ti? Também, com certeza. Aí aquele que nós falamos no início, a falta de confiança. Então, o que ele quis dizer? Ele dizia, puxa vida... Sim, isso aqui é importante, falta de confiança. Ou seja, se tiveres confiança em Deus, que Deus vai fazer o melhor, então tu não ficar esperando, não, amanhã eu posso fazer isso. Ou então dizer, não, Deus vai fazer o que é melhor. Então tu não fica esperando aquilo, simplesmente coloca Deus naquilo que tu queres e vai acontecer. Sim. Aí tu fica tranquilo, tu não entra em ansiedade. Exatamente. Mas, por isso que hoje, agora vai ter pouca gente, mas antes as pessoas viviam muito mais. Vamos citar personagens bíblicos que duraram 90 anos, 110, 115, 120, 150 anos. Porque eles botavam a confiança em Deus. Eles trabalhavam, tinham o seu trabalho e tal, mas eles não tinham aquela ansiedade, aquela loucura frenética de que tinha que dar certo. Olha, se não desse certo, não deu, paciência, vamos tentar de novo. Nós temos uma vida toda pela frente para tentar. Para que andar ansioso? Para que, se não der certo, tenta de novo. Eu penso assim, Abraão foi ter filho com 100 anos, né? Se ele tivesse um filho com 35 anos, ele não durava tanto tempo quanto durou. Porque o que fez Abraão durar tanto tempo foi a expectativa do filho. Mas ele, no entanto, ele confiou em Deus, ele não ficou doente, ele não ficou desesperado, não, ele continuou confiando em Deus. Eu acho que o que muita gente está sofrendo é o que Jesus disse, não andeis ansioso, isso atrai doença. Mais na frente ele disse assim, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E olha que Salomão era fino, hein? Muito fino. E depois ele continua dizendo, pois se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Ele já acusa o lado religioso da pessoa, por isso é o lado da confiança. Vem a calhar o lado da confiança. Pô, homem de pouca fé, homem que não tem confiança. É como, se nós olharmos, por exemplo, uma pessoa de 70 anos com uma pessoa de 20 anos. O que acontece? A pessoa de 70 anos, com a sua experiência, o que já viveu, ele sabe o que pode alcançar e o que não pode, de que maneira agir e não agir em certos problemas ou em tudo que lhe cerca. Essa pessoa de 20 anos, ele está naquela ociosidade, naquela ansiedade, naquele de vencer, naquele de ter, naquele de construir, naquele de aumentar o patrimônio, de ter algo. Então, quem vai ter mais ansiedade entre os dois? O de 20 anos, sendo que ele tem toda a virtude, está todo naquele impacto, todo naquela coisa boa de vencer. O que ele faz? Ele pega a vida dele, é como se cada dia, se ele tivesse que viver hoje 24 horas, ele está jogando 2 horas no lixo e vendo só 22. Porque a ociosidade, aquilo de fazer, ele não vê nem o que está acontecendo. As pessoas em redor. Ele não pratica o amor, vamos colocar assim, enquanto que aquele de 70 está lá brincando com os netos. Calma, não é bem assim. Então, será que se o ser humano visse isso e se começasse a sua vida já colocando nas mãos, dizendo, Deus tem quantos anos? Olha a experiência de Deus, deixa ele, vou ouvir ele, vou andar com ele. Será isso mais fácil? Pode ser. Com certeza. Com certeza. Ele disse ainda mais assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com o que nos vestiremos. Olha só, eu tenho um exemplo de alguém que a pessoa, ainda vinha conversando com ela hoje, a pessoa, ela tinha 21 anos, ela não conhecia a mãe dela, era uma mulher, não conhecia a mãe dela. Foi criada por amigos, né? Por vizinhos, foi criada um pouco pela madrasta. E ela encontrou, depois de algum tempo, ela tinha 21 anos, e aos 21 anos ela encontrou um rapaz que tinha 42 anos. Esse rapaz solteiro, nunca teve na mulher. Solteiro, impressionante. E simplesmente é o dobro da idade. E os dois acabaram se casando. Se casaram, no futuro ela se converteu, eles não tinham nada. Viviam uma vida tranquila. Eles tiveram 6 filhos, um morreu. E até os 14 anos do rapaz, assim, eles não tinham nada. Não tinham nada. Não tinha. Gente, não faz muito tempo, faz uns 30 anos atrás, quando toda a sociedade era agitada, eles não tinham água encanada, eles não tinham esgoto, não tinham energia, entendeu? E trabalhavam só para sobreviver. Nem casa eles não tinham, viu, de favor. Aquele dia de vender o almoço para comprar janta. Isso, nem casa não tinham, não era deles a casa, era de favor eles moravam. E viviam. Hoje é impressionante. Hoje o cara é um dos filhos, né? Hoje um dos filhos é milionário. Mas não esquece da vida que levava. E hoje ele diz, olha, era uma vida maravilhosa. Não se mata. Mas querendo ou não, sempre anda ansioso. Mas a senhora hoje tem 72 anos e ela é tranquila. Hoje ela serve a Deus, também é tranquila. Mas eu me refiro assim, olha que mas aqui, se ela for contar as dificuldades dela, sim, pode ir. Voltando nesse teu assunto, eu penso que se fosse o contrário, depois dele ter passado, não ter, ela não diria a mesma coisa. Porque tu não ter e conseguir, e hoje ter um conforto, e hoje deixar esse conforto e não ter... Veja se não é assim, uma pessoa que nunca teve um carro, condução própria, não dá muita importância para isso. Se der para ir de ônibus, vai, ou a pé, uma bicicletinha. Mas depois que ele tem uma condição própria, depender de outros, de um ônibus, de uma bicicleta, é uma dificuldade. É muita. Muito. Não tem uma adaptação. Muito. Assim, eu aprendi uma coisa. Quem
chegou no topo da montanha, sabe o caminho pelo qual ele subiu. Ele pode cair, ele cai de lá, ele rola lá embaixo, mas ele sabe o caminho que ele foi a primeira vez. E ele, querendo ou não, por mais quebrado que ele esteja, ele vai achar o caminho. Ou seja, a confiança em Deus faz a pessoa ir longe. Porque mesmo ele chegar nesse patamar, e ele já disse uma vez, eu sei viver sem nada. Por isso que eu valorizo o que eu tenho, porque foi Deus que me deu. Mas se amanhã ou depois Deus me tirar tudo, eu sei o caminho pelo qual eu vou voltar. Então assim, essa confiança em Deus é que faz com que a pessoa não ande ansioso. Ele só para concluir o pensamento, ele vai adquirir o que ele necessita. Mulher chegou com 21 anos e o homem com 42, solteiro. E eles tiveram uma família, e uma família que hoje tu olha assim, uma família, ele morreu novo, morreu com 62 anos, segundo ela relata, 62 anos, hoje ela tem 72, e ele morreu com 62. Viveram 20 anos então. Mais ou menos isso, exatamente, viveram 20 anos mais ou menos, junto, mas assim, o relato, mas o que eu digo é a confiança que a pessoa tem em Deus, entendesse? Não abalou ele ter 42 anos e estar solteiro. E não abalou ela ter 22 anos e estar solteira, naquela época, hoje não, naquela época. Então, isso lhe deu saúde, ele morreu por causa natural, mas isso lhe dá uma tranquilidade de vida, dá saúde. Então as pessoas estão entrando no ano 2021, já entram com um projeto, eu tenho que conseguir isso, tenho que conseguir aquilo, calma. São as metas que hoje é legal isso, ótimo. Mas também é um problema. Tu extrapola o teu dia a dia. Eu penso, meu irmão, que a ansiedade, ela é algo... A medicina diz que é tratável, mas eu acho que isso é muito espiritual. Você pensou nisso? É muito espiritual. Quando você... Faz sentido. Não é mesmo? Se você é uma pessoa espiritual e se coloca à disposição de Deus e entende que o Espírito Santo o capacita, você descansa no Senhor. Se você entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Então, o que nós precisamos hoje é ter Jesus no coração. O que nós precisamos hoje é nos colocar à disposição de Deus e deixar Ele curar as nossas feridas. Você já notou que uma pessoa que ele não digo em falta, mas alguém lhe prejudicou, essa é uma verdade. Alguém lhe prejudicou e ele tem aquela pessoa como... Ele tem uma ira contra aquela pessoa, ele tem uma cobrança contra aquela pessoa, ele tem algo... Uma mágoa. Isso aqui lhe tira a paz. Aquilo que Paulo disse, amargura no coração, ele tira a paz. E esta paz, nós viemos entender que afasta o Espírito Santo. Afasta o Espírito Santo. A convivência com o Espírito Santo, ela fica quebrada, não é mesmo? Ela fica sofrida, porque não tens a paz necessária para o Espírito Santo habitar em ti. Então isso leva uma ansiedade, leva uma dureza de vida e você se torna ocioso. Então, para nós que estamos falando de ansiedade, um dos pontos primordiais para o ser humano é ter uma vida espiritual boa. É interessante que o que você estava falando ali, como manter a salvação. Uma das coisas, só para nós, depois eu volto no assunto que eu estava pensando, porque todas as coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe o que necessitais de todas essas coisas. Ou seja, Deus sabe a minha necessidade. Um irmão meu me ligou, um irmão aí me ligou, e nós conversando, eu dei o Feliz Natal antes do tempo e tal, antes da hora, e ele disse assim, não é cedo para cumprimentar, e eu disse, olha, agora com esse problema de coronavírus, a gente não sai de casa para comemorar tudo, é um perigo, a gente é perigoso aqui, perigoso ali, e eu vejo a ansiedade do povo, e eu tive não é a revelação, mas um sentimento. O importante para o ser humano é estar preparado
para a vida eterna, para a vida que ele vai ter pós-coronavírus, pós-morte. Isso é importante, porque se prevenir, é óbvio, né? Eu estou tomando ivermectina, esqueci o nome agora. Ivermectina. Eu estou tomando, né? E, claro, faz parte. E se eu vou tomar vacina, não vou tomar vacina. Mas assim, o que acontece? Acontece que se eu tenho que me preparar para a vida após a morte. Não adianta eu me preparar para viver. Eu não vou viver eternamente. Se eu não morrer do coronavírus, eu vou morrer do infarto, eu vou morrer naturalmente, eu vou morrer. Isso aí é evidente, todo ser humano morre. É triste falar isso. A separação é triste, a separação do ser humano é triste. Mas eu tenho que estar preparado para esse evento, para esse momento. Para esse momento. E as pessoas estão preocupadas para o momento agora, de viver. Por exemplo, as pessoas agora virou o ano, o que eu vou fazer desse ano? Meu Deus. Eu não penso, o que eu vou fazer para eu conseguir a vida eterna? O que eu vou fazer? E é um ponto importante. Então, não adianta se preocupar com o que estamos vivendo agora, tem que preocupar com a vida pós a morte. Mas isso aí soa como uma ignorância, isso soa como sei lá a palavra certa, mas sabe, como se estivesse forçando as pessoas a aceitar essa nossa opinião. Mas não é uma opinião, é uma verdade. A Bíblia diz isso aí. Eu penso assim. Buscai primeiro o reino de Deus. E as demais coisas serão acrescentadas. Eu penso assim, o maior dom precioso é a vida. O maior medo do ser humano é falar em público. Isso vem antes da morte. O segundo maior medo é a morte. Mas será que quem está preparado e sabe quem peleja por ele tem por que temer esses dois itens? Falar em público e a morte? Isso não tira um pouco da ansiedade, tu estás tranquilo, daquilo que mais preocupa a humanidade, tu estás olhando e dizer assim, A Bíblia diz que abre a tua boca e eu encherei. A Bíblia diz que Ele te coloca nas mãos aquilo que Ele quer. Então, se você deixar o Criador... Porque eu tenho que entender assim, quando o inventor ele cria algo, ele patenteia, ele é dono daquilo ali. Se você quiser fazer, vai ter que pagar um royalty para ele. Não é verdade? Então, se você olhar para o seu Deus e dizer, o meu Deus é o meu Criador, Ele é o meu dono. Tudo que acontecer de errado comigo, Ele tem prejuízo. Então, o que eu faço? Simplesmente deixo Ele cuidar de mim. E tudo que me vier às mãos, por Ele eu vou fazer. Não tira um pouco da ansiedade? Com certeza. Mas com certeza. Por isso que Ele disse, buscai primeiro o reino de Deus. As outras coisas... Mas Ele coloca aqui no meio, que é claro que sei que o pastor sabe, nós temos que ver isso aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Ou então você não pode querer o reino de Deus para ti somente e não olhar que os outros precisam. Então você pode extrapolar você mesmo. Mas isso que foi colocado, nós temos assim, pensar no amanhã de uma maneira a resolver o problema da humanidade. Não, porque a humanidade não quer a solução. Eu sempre pensei assim, nós temos condições de mudar o mundo? Não, mas podemos mudar alguém que está no mundo. Seu auxílio, porque eu dizer, eu vou perdoar. Perdoar o quê? Vai perdoar todos que lhe devem? E você se vive dessas cobranças, como é que vai viver? Então não tem condições. Então o que você vai fazer? Simplesmente você vai fazer aquilo que Deus lhe permitir. Alguém diz assim, puxa, a pessoa deve e não me paga. Mas se ele buscasse a Deus antes de fazer um trabalho, uma venda, sei lá o que ele lhe deve, se fosse da direção de Deus, isso não estaria acontecendo, porque Deus não ia permitir. Porque Deus sabe amanhã. Mas não, você fez por sua conta, fez algo errado, e agora cobra quem? Aquele? Ou está cobrando de Deus que não tem nada a ver com esse assunto? Isso também não lhe leva a ter ansiedade, ociosidade? Com certeza.
Todos esses itens assim que a gente acabou de falar, aí depois ele vai dizer, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Todos esses fatores assim, ó, eles canalizam para um problema só, o desejo de ter. O desejo de ter, na verdade, o desejo de ter é o princípio da ansiedade. O desejo de ter. O desejo de querer. O de querer. Aí faz aquilo que tu falou. E a sua justiça. Então, a justiça dos outros. As pessoas se tornam individualistas. E por se tornar individualista, entendeu? É aonde eles começam a acarretar problema para si. Trazer o problema para si. Problema... E elas acabam fazendo o quê? Adquirindo problemas. Quer dizer, eu, no meu tempo de ministério, eu sempre orientei a pessoa assim: pastor, eu tenho um câncer. Não, tu não tens o câncer. Ele não é teu. Ele não é teu. Pastor, eu tenho HIV. Tu não tem. Ele não é teu. Tu estás acometido dessa enfermidade. Porque não é dela a enfermidade. Por quando se cura, para onde é que foi então? Então vende esse câncer, vende essa enfermidade. Não, você não tem, você é acometido. Então tem um fundamento, como tu falou. A pessoa torna-se egoísta, porque ela quer. Vamos supor, o outro troca de carro. Eu não posso ficar com esse carro aqui, porque o outro trocou de carro. Às vezes, realmente o carro está acabado mesmo. Então se inspirou no que fez uma boa coisa, que trocou um carro. E ele também trocou. Minha casa, poxa vida, eu conheci um cara que a casa para ele estava boa. A minha casa, eu achava legal. Até que um dia eu olhei, eu vi ele se movimentando a pintar a casa. Eu disse, meu Deus, por que eu não pinto a minha casa também? É legal, é um bom exemplo. Eu peguei e pintei a minha casa todinha. Um bom exemplo. Depois eu vi a diferença. Eu disse, puxa vida, como precisava mesmo. Existe coisa desse tipo, precisa. É necessário, mas existe coisa que a gente... Aí quando chegou um certo tempo, eu precisava fazer mais alguma reforma lá, arrumar, colocar cerâmica na garagem, coisa assim, e eu olhei e disse assim, não vou colocar cerâmica na garagem, estou muito estressado, estou muito cansado para isso, mas precisa botar, mas não vou botar, eu falando comigo mesmo, né, os dois espíritos falando com ele, o bom e o mal. Não vou colocar não. Mas rapaz, olha aí, a parede está pintada, tudo bonitinho, tudo certinho. Só falta botar uma cerâmica para fechar com chave de ouro. Não, tem outra prioridade. Vou deixar isso aí, não vou me matar com isso. Vou comprar um carro. Porque eu tinha um carro, meu carro não estava legal. Então, esse eu não fiquei ansioso por isso. Eu esperei 2, 3 anos com aquele carrinho, tal, foi. Até surgiu uma oportunidade e eu fiz. Então, eu deixei de fazer um negócio para fazer outro. Quando eu vi que eu estava me estressando com aquilo ali, eu larguei. Então, são coisas assim que as pessoas têm que pensar um pouco mais. Aí, aquele negócio não se torna um individualismo do ser humano. Que eu penso assim, o princípio da ansiedade é o individualismo. Eu tive um caso, você me falando agora, me veio isso. Nosso irmão mais velho, ele teve neurisma, né? Aos 27 ou 29 anos? 29. 27 anos. 27 anos. A empresa que ele trabalhava surrupiava ele quanto ao recolhimento de INSS. Sim. Quando ele veio ter esse acidente, ele teria direito, o que ele recebia de 7 salários, e quando ele foi para o carro, nem contribuição tinha. O que aconteceu ali naquele meio tempo? A pessoa que era responsável por isso aqui, junto com o RH da pessoa, o que essa pessoa que era mais próxima dele fez? Na simplicidade da esposa dela, ela aceitou. Mas eu que estava de fora vi que não era bem assim. Quando isso aconteceu, ele não tinha nem condições para se manter. É claro, agora com o neurismo, ele ficou totalmente inválido. Passou muitos anos inválido. Hoje ele conhece a situação dele, né? Bem limitada. Essa pessoa que fez? Prometeu uma cesta básica para ele por mês. Então o que ela fez isso? Ela
foi injusta o tempo todo. Quando foi descoberto isso aqui, o correto seria o quê? Ela mesma procurar pelos direitos da justiça junto, né, da pessoa responsável, que seria o engenheiro lá, que seria as pessoas que ele também fazia parte, buscar uma solução de pegar e dar um salário digno para ele. O que ele fez então? Querendo se justificar, ele começou a dar uma cesta básica todo mês. Entendesse? Tipo uma justificação dele. Quando chegou a um certo ponto, mas a esposa não tinha nem como ir pegar a cesta básica. Ele começou a cobrar para a esposa ir buscar a cesta básica. Era uma cidade vizinha. Estás me entendendo? E isso começou a dificultar, a ponto dele lá desistir, nem para buscar tal, não vou dar mais, e não deu mais também a cesta básica. Ficou por isso. Então a pessoa, a esposa dele, achava que ele estava fazendo um favor. Na verdade, ele queria cobrir aquela injustiça que ele praticou. Mas o que aconteceu nesse meio tempo? Hoje essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida, pessoa que tem uma boa formatura, uma pessoa que tem bens materiais. Mas como é que está a consciência dele? A consciência dele. Hoje ele é uma pessoa obesa, uma pessoa alcoólatra. Pode não ser totalmente alcoólatra, mas viciado em bebidas. E ele é uma pessoa ociosa por causa daquilo. Você vê uma vida que eu sei que nunca cobrei daquele ou deste, mas espiritualmente falando e no meu consciente, eu conheço a história e sei disso aqui. Então aquela pessoa, por mais que hoje ela faça, ela não cumpriu com o papel de honestidade. Então quando nós falamos ali buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, entra um assunto desse. Essa pessoa nunca vai ser uma pessoa justa em si. Então às vezes você olha para alguém e diz assim, bom, aquela pessoa tem um coração bom, ajuda esse, ajuda aquele. Mas será que ele não cometeu essa injustiça? E não continua hoje a cometer? Deus vai lhe perdoar se ele se arrepender disso e a partir de agora não fazer mais. Ele vai recuperar aquilo que passou? Não. Mas ele pode, por exemplo, procurar hoje o meu irmão, os dois vivem. Por que ele não vai lá? Meu irmão, hoje ele tem condições para fazer isso. Ir lá e dar uma boa mesada por mês para o meu irmão, oferecer para ele um carro adaptado que ele possa andar, dar um conforto para ele hoje, nos últimos dias dele, pensando naquela injustiça que ele fez, e não cometer mais com ninguém isso. Isso é um arrependimento. Ele paga um preço pelo que fez e se arrepende. Então aí ele passa essa ociosidade dele. Caso contrário, ele não vai alcançar o reino dos céus, porque lhe falta a justiça. Ele vai buscar o reino de Deus, mas a justiça que ele tinha que praticar, ele não fez. E então ele não alcança os céus. Quando eu, como pastor, eu prego que não adianta você ajudar quem precisa. Pode até ajudar uma vez, matar a fome é muito bom, ajudar de alguma maneira, dando uma roupa, é muito bom. Mas o importante é você ajudar e ver quem merece ser ajudado. Porque você ajuda hoje, ajuda amanhã, chega na terceira vez, não ajuda mais. Simplesmente vai fazer com que ele tenha condições de se ajudar. E ele mesmo vai alcançar para ele um meio de ele suprir aquela necessidade. E ele não vai ficar te devendo como que ele está sendo um fardo para você. Isso é uma forma de praticar a justiça. Aniquilar o mal que você fez e ter um amor de Deus na sua vida. Certo? Você acha que isso não diminui a ociosidade e a ansiedade de muita gente? Com certeza. Isso que tu estás falando é sério. Quem pratica a justiça, um coração sábio, um coração quebrantado. Eu digo isso porque quando tu tens o coração voltado para as coisas boas, tu é uma pessoa boa. Deus do alto céu abençoa. Aquela história de ser justo, né? Exatamente. Nós não conseguimos justiça, mas nós estamos praticando a justiça. Exatamente. Nós somos injustos. Exatamente. Mas nós praticando a justiça, o nosso Deus, Ele nos contempla. Por isso que antigamente as pessoas às vezes juravam com dolo, ou seja, juravam mesmo perdendo, mesmo sabiam que às vezes perdendo no negócio, né? Fez um negócio, mesmo que ia perdendo naquele negócio, ele cumpria o negócio que fez. Mas rapaz, tu vai perder nesse negócio. Não, eu vou cumprir. Querendo ou não, no fim ele ainda saía vitorioso.
Claro. Né? Nós vimos o exemplo do nosso irmão, nós vimos o exemplo dele, que depois a minha mãe, né, a mãe veio a falecer, ele ainda herdou o salário. Interessante. O aposento da minha mãe, ele herdou. Hoje ele tem... Tá. Mas você sabe como aconteceu isso? Eu sempre olhava para esse problema que esse moço fez com ele. Esse moço morava aqui em Itapirubá também. Eu vi quando ele chegou, no trabalho que eu trabalhei, eu vi quando ele chegou. Chegou ali com a roupa num saco. E saiu de carro. E eu olhava para isso aqui. E um certo dia, do nada, eu também orava a Deus para isso, pela justiça. Eu estava num certo lugar e alguém disse assim para mim: tu não tem um irmão deficiente? Eu digo, tenho. Olha, ele podia ficar com o aposento do teu pai? Como assim? É porque a pessoa deficiente na família, hoje eu não sei se a lei funciona assim, quando os seus pais, seu responsável falece, ele tem direito por causa daquela dificuldade física dele. E daí eu lembrei, puxa, meu irmão tem isso, inclusive da mãe. A mãe tinha falecido recentemente. E fui atrás dele, e orientei ele, e levei ele a esse ponto. Ele pegou e foi atrás do pai. E não deu mais tempo, porque tinha passado o tempo. Aí chega um certo tempo que você não pode mais. Mas daí tinha o da mãe. Parecia que faltava 2 meses, não sei se era 2 anos, faltava 2 meses para vencer o prazo também. E ele conseguiu o da mãe. Tanto me lembrou isso. Deus fez justiça com ele, hoje ele, graças a Deus, consegue se manter melhor. Mas aquela pessoa lá hoje é advogado, por exemplo. Uhum. Essa pessoa sabia disso. Na época, em vez de estar mendigando aquela cesta básica, por que ele não buscou um direito desse e ele mesmo colocou uma pensão, um abono, algo para ele? Por isso, é esse o mal que Jesus disse. Aí tu falou bem. São pessoas que são ansiosas, são pessoas amantes de si mesmo. A gente já falou. Que não pratica a justiça e nem busca o reino de Deus. Ou às vezes busca o reino de Deus, mas não pratica a sua justiça. Nós vemos um monte de gente que busca o reino de Deus, faz o bem, mas não pratica a justiça sobre as outras pessoas. E isso acaba trazendo aquela ansiedade. Tem gente que é doente de medo, só do medo de dar errado. Mas para nós fechar o nosso bloco aqui, o nosso podcast aqui, desse primeiro ano, nosso primeiro ano, eu quero dizer uma coisa para você. Você está começando o ano 2021, tá certo? Não cometa o mesmo erro do ano passado. Coloca a sua confiança em Deus. Olha aqui a palavra de Deus. Você não vai mudar nada na sua vida. Você não vai conseguir mudar nem um cabelo, um centímetro a mais na sua vida. Nada. Tudo acontece segundo a direção de Deus. Se você atropelar a vontade de Deus, você pode até fazer as coisas. Atropele a vontade de Deus. Mas você vai colher os frutos daquilo que você plantou. Portanto, deixa eu lhe dizer uma coisa para você. Você vai colher o que você plantou. Não ande ansioso. Não fique correndo atrás das coisas. Calma, faça o que tem de fazer no seu tempo. Há tempo para todo propósito debaixo da terra. Faça as coisas no tempo e espere. Você joga uma semente na terra. Ela vai brotar antes do tempo? Não vai brotar antes do tempo. À noite, o sol se põe, ele nasce na meia-noite? Não, ele vai nascer no outro dia de manhã. Não adianta, você não vai mudar. A natureza de Deus você não vai mudar. Então, se conforme, entre por dentro da palavra de Deus, busque o reino de Deus e a sua justiça. Amém? O mundo diz que cavalo dado não se olha os dentes. Você sabe por que é isso, meu irmão? Não faço ideia. É porque o cavalo, quando ele tem uma idade avançada, os dentes amolecem, alguns até caem, e ele não consegue comer. Então ele está no fim da vida dele. Então se você está ganhando de graça, você vai olhar isso? Não pode. Então com Deus, não é diferente. Você tem uma vida, você é uma pessoa religiosa ou não, mas você tem a sua saúde, tem o seu conforto. Você tem agradecido a Deus por isso? Ou você está cobrando de Deus o amanhã? Não, agradeço agora, para não ter ansiedade depois. Deus abençoe. Deus abençoe e até o próximo, em nome de Jesus Cristo. Com Deus.